ao 5. Se eu tinha 2 manganês desse lado, eu tinha que ter 2 do outro lado. Coloco lá o 2. Passei a ter, repare, 2 potássios. Como já tem 2, equivale a 1. Mas lembrando, eu não precisaria escrever o número 1. Eu tive aqui 5 átomos de sódio. Então, do outro lado, tem que ter 5 sódios. Já está, tranquilo. Agora eu vou computar o que me resta. Enxofre. Eu tenho um enxofre aqui. E eu tenho 2 enxofres aqui. 2 com 1, 3 desse lado. Do outro lado tem que ter 3. Coloco 3. Passei a ter 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então aqui eu também tenho que ter 6. 3 vezes 2, 6. Interessante notar que o último elemento está sempre equilibrado. Ele já vai estar todo certinho. E com isso, de certa forma, é a tua prova dos 9. Se ele bater certinho, está tudo correto. Vamos ver. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. Até agora, 18. 3 vezes 4, 12. 18 com 12, 30 átomos de oxigênio desse lado. Do outro lado, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 8 com 4, 12. 5 vezes 3, 15. 12 com 15, 27. Com 3, 30. Fechadinho. Então, observa uma coisa. Existe um tipo de reação redox que se diferencia dessa habitual porque ao longo da reação você encontra íons envolvidos no processo. Nós normalmente vamos chamá-las de equações iônicas, porque agora você vai ver íons. Ih, ficou difícil. Não, é tranquilo, é até mais fácil. Por quê? Porque se o íon está presente, você não tem que calcular NOx. A carguinha que aparece ali já é o número de oxidação daquela estrutura. Mas existe só um pequeno adendo, que é o que a gente vai fazer ao longo da explicação daqui a pouco. Então, guarde que a equação iônica se diferencia apenas por apresentar ao longo da estrutura dela íons presentes no processo. Então vamos falar das equações iônicas. É interessante observar que, se vai haver a presença de íons nos 2 membros da equação, o grande lance para se entender a base estrutural dela é que o número de cargas presentes no primeiro membro tem que ser sempre igual ao número de cargas presentes no segundo membro. Essa é a base estrutural e a única coisa que se diferencia na equação habitual redox. A metodologia será a mesma, só que em determinadas equações iônicas chega um momento que aquele elemento que você quer equilibrar não ganhou número dos 2 lados. Eu não tenho como contá-los. É nessa hora que eu vou entrar com esse argumento. Número de cargas do primeiro membro igual ao do segundo. Vamos ver um exemplo. Dada a reação MnO4 menos 1 mais enxofre menos 2 mais hidrogênio mais 1, produzindo o manganês mais 2, o SO4 menos 2 e a água, equilibre e ache seus coeficientes. Vamos lá. Calculando a questão do NOx para perceber quem variou de NOx. Inicialmente o manganês nesse íon é mais 7. Como eu te disse, nos íons simples, a carga que aparece é o próprio NOx. Então o enxofre é menos 2. O hidrogênio aqui é mais 1. O manganês aqui é mais 2. E o enxofre nesse outro íon é mais 6. Então, observe que o manganês de mais 7 veio para mais 2. E que o enxofre, que era menos 2, vem para mais 6. Calculando o delta. Se o manganês foi de mais 7 para mais 2, ele variou de 5 unidades, vezes o maior índice ao seu lado, 1,
dará 5, já fazendo direto. O enxofre de menos 2 foi para mais 6. Ele variou de 8 unidades, vezes o maior índice, que é 1, 8 vezes 1, 8. Achei os 2 deltas. Procedimento: troca os deltas. O 8 calculado para o enxofre vem para frente do manganês. O 5 calculado para o manganês vem para a frente do enxofre. Pegando a equação, 8 à frente do manganês, 5 à frente do enxofre. Aí eu começo a contar. Se eu tenho 8 manganês desse lado, tenho que ter 8 desse lado. Se eu tenho 5 átomos de enxofre desse lado, tenho que ter 5 desse lado. Veja, a carga não me atrapalha em nada. É contagem dos átomos, como você fez até aqui. Então não tem que se assustar porque a equação é iônica. Ela se resolve com a mesma técnica. Até aqui eu não fiz nada de novo ou diferente. Aí eu vou contar lá. Eu tenho aqui 8 vezes 4, eu tenho 32 oxigênios. Veja, 5 vezes 4, 20. Para 32 faltam 12. Entrou 12. Nessa equação, até dá para contar os hidrogênios e fechá-la normalmente. Mas existem equações iônicas, e por isso eu vou te mostrar até dentro desse exemplo, em que você não teria dos dois lados, por exemplo, o índice do hidrogênio. E suponha que eu queira descobrir qual é o número que vai entrar aqui à frente do hidrogênio. O que eu te disse no início? Que o número de cargas do primeiro membro tem que ser igual ao do segundo. Estou supondo não conhecer a quantidade de hidrogênios, para te mostrar a técnica final do jogo. Menos 1 vezes 8, menos 8. Menos 2 vezes 5, menos 10. X, já que eu não sei, vezes mais 1 dá x. Do lado de cá, mais 2 vezes 8, mais 16. Menos 2 vezes 5, menos 10. Não tem carga, eu não conto. Então eu peguei o número de cargas desse lado e igualei ao número de cargas desse lado. Ou seja, eu peguei todo mundo que era íon, todo mundo que tinha um sinalzinho em cima com um número. Então fiz as contas. Menos 8, menos 10, menos 18. Desse lado, mais 16 menos 10, mais 6. Passo menos 18 para o outro lado, menos 18, mais 18 com mais 6, mais 24. Então, o índice que vai entrar aqui, ou o coeficiente, é 24. Isso na suposição de eu não conseguir determinar naturalmente esse número. Nessa equação em particular, como eu tenho aqui 12 vezes 2, eu tenho 24 hidrogênios, eu já sabia de antemão que existiam 24 hidrogênios desse lado. Mas você vai ter, às vezes, equações em que não se sabe ao certo qual o número que se deve colocar ali na frente. Nesses casos, essa metodologia que eu te passei, que as cargas do primeiro membro sejam iguais às do segundo, resolve qualquer índice que faltar para você. Esse era o detalhe que faltava no equilíbrio redox. O principal ponto desse processo é associar o processo de oxirredução, a perda e ganho de elétrons, com o equilíbrio de reações redox. Ou seja, conhecer bem essa técnica de como calcular o NOx de elementos e substâncias. A partir daí, determinação dos deltas e, finalmente, transar essa ideia da troca do delta e da contagem dos átomos. Essa é uma parte muito delicada da matéria. Então, a melhor dica para você é, quanto mais exercícios desse tipo você fizer, mais bem treinado você vai estar para equilibrar qualquer reação. Na aula de hoje aprendemos as reações redox. Ou seja,
Reações em que ocorre o processo da oxirredução, onde alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons nessa troca, gerando, como sempre, um agente oxidante e um redutor. E, a partir daí, criar uma técnica para equilibrar essas equações. E observamos o agente redutor e oxidante. Lembrando sempre que, como oxirredução é um processo de troca de elétrons, se interessa a você oxidar, você vai causar a redução do outro. Então você vai ser o agente redutor. Se te interessar reduzir, você vai causar a oxidação do outro. Então você é o agente oxidante. É aquele que causa no outro o processo contrário ao que você sofre. Caro colega, frise bem essa técnica de cálculo de deltas, troca e, com isso, o equilíbrio das reações redox. Nós sabemos que é muito importante o aluno estar ciente das técnicas de equilíbrio de equações, porque nós vamos usar em vários outros assuntos mais à frente. Oxirredução é assunto que vira e mexe a gente coloca, mas equilibrar reações é uma oportunidade de ouro fazer com que ele realmente entenda essas técnicas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.